Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Maria Helena da Rocha Pereira traduzindo Eurípides. Maria Helena da Rocha Pereira, que se estivesse viva estaria perto de completar 100 anos, foi o nome mais importante dos estudos clássicos em Portugal na segunda metade do século XX. Difícil encontrar publicação de pesquisador ou pesquisador português da área que não faça referência a ela. Além de orientar pesquisas e escrever ensaios sobre o mundo greco-latino, Maria Helena também traduziu uma quantidade variada de obras, entre elas a tragédia Medeia de Eurípides, aquela que conta como Medeia matou os próprios filhos para se vingar da traição de Jasão. A primeira versão dessa peça saiu em Portugal em 1955. Em 1968 saiu uma segunda edição, revisada, e em 91 uma terceira. É dessa terceira edição, que eu vou falar aqui. Maria Helena era uma acadêmica que fazia tradução acadêmica. A tradução tipicamente acadêmica é aquela que se pretende fiel segundo a perspectiva da filologia clássica. O objetivo é reproduzir o conteúdo do texto de modo direto. Qualquer atenção mais profunda à forma é ignorada, porque a forma é vista como um invólucro inessencial para fins de estudo. Duas coleções ajudaram a difundir os contornos desse tipo de tradução acadêmica no ambiente dos estudos clássicos. Em francês, a coleção chamada Les Belles Lettres, e em inglês a que traz o sobrenome do seu idealizador, Loeb Classical Library. Nos dois casos, não importa qual texto original, se em prosa ou verso, nem seu estilo, ele é, na maior parte das vezes, traduzido sempre da mesma maneira, em uma prosa descarnada, correta, que transmite os elementos básicos da mensagem. Com esse tipo de tradução, a academia imagina permitir um acesso mais objetivo ao original, sem as infidelidades de uma tradução mais livre. Quando a gente pega essa versão de Maria Helena da Medeia e lê a introdução, antes mesmo de folhear a peça, a gente já sabe que se trata de uma perspectiva acadêmica, porque nessa introdução a gente encontra uma das marcas desse tipo de tradução. Não falar sobre as infinitas possibilidades de se traduzir um texto e sobre ganhos e perdas de cada uma delas. A tradução acadêmica parte do princípio de que ela é a tradução que dá acesso privilegiado ao original, em detrimento de outras que o falsificam, e que isso é um fato sobre o qual não é preciso falar. Ela parte do princípio de que outras soluções para um texto como Medeia, deliberadamente poéticas e criativas, não podem ser da alçada do acadêmico. Vou dar um exemplo concreto. Em 2006, saiu também em Portugal a tradução da mesma Medeia de Eurípides, feita pela poeta Sofia de Mello Breiner Andresen. Na capa, a gente lê a advertência, recriação poética. O prefácio a essa tradução da Sofia foi escrito por Frederico Lourenço, também acadêmico português da área dos estudos clássicos, também tradutor importante. Nesse prefácio, onde elogia a poesia de Sofia, a qualidade da sua tradução, Frederico diz, e eu cito as suas palavras: o helenista profissional não é a pessoa mais indicada para fazer justiça à poesia de uma tragédia grega. Segundo Frederico, que eu cito de novo, o profissional da área tem a responsabilidade de pôr à disposição de quem se interessa academicamente pelo teatro antigo traduções fidedignas e rigorosas. Estou me demorando um pouco mais nesse confronto entre tradução acadêmica rigorosa e tradução não acadêmica livre, porque aqui no Brasil a gente não experimenta essa oposição dessa maneira. Aqui, tradutores e tradutoras da academia podem fazer e fazem, além das versões que seguem o modelo padrão apontado por Frederico, outros modelos mais livres. Ou seja, uma figura do ensino superior pode sim ser a pessoa mais indicada para fazer justiça à poesia. Por que não? Ao mesmo tempo, agindo assim, acredito que essa figura da academia coloca em xeque a própria ideia de que existam traduções fidedignas e rigorosas. Quando a gente pega uma ideia da Maria Helena e a examina com cuidado, acontece aquilo que acontece com o exame de qualquer tradução, acadêmica ou não, que se julga mais adequada e precisa. Como qualquer versão, ela é cheia de imprecisões e, entre aspas, infidelidades, cheia de transformações e escolhas pessoais. A oposição entre rigor e liberdade é, no final das contas, uma ilusão construída e persistentemente alimentada. Em nenhum sentido absoluto, a Medeia da acadêmica Maria Helena é mais fiel que a da poeta Sofia. Ela é fiel a princípios acadêmicos instituídos e historicamente marcados, que nada têm a ver com uma natureza objetiva da tradução, porque essa natureza não existe. Dependendo da perspectiva, a tradução de Maria Helena pode até ser tida como mais infiel ao que se considera a essência da tragédia grega e da Medeia de Eurípides.
Um dos problemas decorrentes de traduções acadêmicas, por detrás da imagem de proximidade e precisão, é a prosa prosaica e o explicativismo, a produção de algo distendido, pedestre, uniforme, sem as ranhuras e densidades poéticas que estão no cerne do original. A tradução de Maria Helena traz sim a competência inegável de uma prosa fluente e um registro adequado, além do conhecimento profundo da língua de partida. Mas Eurípides é poesia, da primeira à última palavra. Vou dar exemplos. Logo no começo da peça, a personagem da Nutriz descreve a situação de Medeia após a traição sofrida por Jasão e diz que, para sua senhora, nosei tafil tata, literalmente, adoece o que é mais amado. Só que Maria Helena, mesmo trabalhando com a prosa e a ideia de literalidade, não é literal, como se poderia imaginar, e traduz por aborrece-a o que mais ama, perdendo a ideia central do verbo grego, de enfermidade, doença. Outro exemplo, um pouco para frente, a mesma Nutriz, diante da notícia de que Medeia seria expulsa de Corinto, expressa o desejo de que Jasão morra. Na tradução de Maria Helena, lemos: não lhe desejo a morte, é o meu senhor. Mas o grego é mais expressivo e diz que ele morra, mas não, pois é meu senhor. Primeiro ela expressa o desejo de morte, mas no meio do verso volta atrás. Na famosa fala de Medeia sobre a condição feminina em comparação à masculina, a gente vê outra solução que mostra como a tradução acadêmica é feita também de escolhas subjetivas. A tradução de Maria Helena diz: como eu preferiria 1000 vezes estar na linha de batalha a ser uma só vez mãe. Não é uma solução boa. No grego, a oposição é entre lutar com o escudo e parir, e não entre estar na linha de batalha e ser mãe. Parir é diferente e mais forte do que ser mãe. Além disso, o contraste é entre lutar 3 vezes e parir uma vez, e não entre 1000 vezes e uma vez. A paráfrase e complicação. Se um verso da peça diz o amor para os mortais, que grande mal, com esse grande mal enfaticamente posicionado no fim, por que desfazer a inversão com que grande mal é o amor para os mortais? E por que usar uma inversão desnecessária nesta fala de Egeu, buscando ter dos filhos a geração, quando um simples buscando ter a geração dos filhos resolveria melhor? Por que dizer frágil é a mulher, quando em grego temos fêmea ou feminina é a mulher? O questionamento não vale, claro, só para essa tradução ou para o trabalho de Maria Helena. É um questionamento da tradução dita acadêmica como um todo. Não para que deixe de existir, claro que não, porque ela tem seu lugar legítimo como mais uma possibilidade, mas para que tome consciência de que traduzir é operar com um leque infinito, sem hierarquias pré-determinadas, mesmo que o objetivo seja se concentrar no conteúdo. O conteúdo é ele mesmo visto também de forma subjetiva. Isso explica o fato de Maria Helena usar pobre para talaina, que eu traduziria por infeliz, usar linfa para hydor, que eu traduziria por água, usar falta de sensibilidade para amatia, que eu traduziria por ignorância, usar malvado para kakos, que eu traduziria por vil, usar donzela para core, que eu traduziria por moça, usar está descansada para o imperativo tharsei, que eu traduziria por coragem. Como em toda tradução, há e em toda parte uma série de escolhas subjetivas, de transformações. Maria Helena, de certa forma, tenta se defender de eventuais críticas colocando algumas notas, onde explica o sentido literal, notas que começam com a ressalva, literalmente. Não seria melhor, porém, assumir de saída não o rigor objetivo e a atenção a uma pretensa literalidade, mas a parcialidade e a infidelidade positiva? Não posso deixar de mencionar que há algumas ousadias bem-vindas na sua versão para Medeia. O maior empenho nesse sentido está nos cantos corais, que não vêm em prosa, como o resto, mas dispostos em versos com metrificação variada. É um recurso interessante usado por muitos na tentativa de mostrar que havia diferença no original. Tudo bem, em grego é tudo verso, a diferença das partes corais para as não corais está no grau de musicalidade da encenação e no uso das formas dialetais. Nas línguas modernas, quando se usa essa solução, a diferença fica entre prosa e verso, restrita à leitura. Mas é uma solução válida e bem aplicada por Maria Helena. Pena que ela não fale dos critérios e das consequências de uma opção como essa. O que dá para ver é que aqui ela abandona em parte a pretensão à literalidade. Numa nota isolada, por exemplo, diz ter usado Hera em vez de esposa de Zeus, como está no grego, por conveniência métrica. Também notei que por 2 vezes usa Vênus no lugar de Cipris ou Afrodite. Mas quero concluir citando 2 das inúmeras soluções felizes de Maria Helena. Primeiro, essa fala de Medeia, onde se mantém em português a força dos 2 superlativos do original. Nascemos mulheres, para as ações nobres incapacíssimas.
mas de todos os males, artífices sapientíssimas. E esta outra, da mesma Medeia, que não perde nada do seu vigor. Ninguém me suponha fraca e débil, nem sossegada. Outra é o meu caráter, dura para os inimigos, benévola para os amigos. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.